Oi pessoal, aqui é a Lolita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. O vídeo hoje está um pouquinho mais frenético porque não é um vídeo de meditação. Eu resolvi trazer algumas personalidades aqui pro canal, testar esse novo formato, e ninguém melhor do que ele pra gente começar, né? O Sadhguru. Ele nasceu na cidade de Mysore, no dia 3 de setembro de 1957, então ele tem, portanto, 67 anos hoje. Ele é um yogi. Yogi, para quem não sabe, é uma pessoa que pratica yoga. Ele é um místico e escritor indiano. Ele fundou a Fundação Isha, que é uma organização sem fins lucrativos, que oferece programas de yoga ao redor do mundo. Essa cidade de Mysore é a cidade que, logo após a gente vai ver mais na frente, que ele se forma, né? Ele vai para a Universidade de Mysore e ele se forma em literatura inglesa. Isso explica porque o inglês dele é tão bom, né? Ele fala inglês muito bem. Ele é o mais novo dentre os 4 filhos, então são 2 meninos e 2 meninas. A sua mãe era dona de casa e seu pai era oftalmologista. Parece que ele fazia muitas viagens, o que fez com que a família se mudasse constantemente. E aos 12 anos ele conheceu essa pessoa que está escrito aí, que eu não vou saber pronunciar corretamente, nem vou tentar, que introduziu as práticas de asana, né? Que essas práticas são posições em que eles ficam sentados ou em pé, e que são posições de yoga, né? E ele se manteve praticando desde muito cedo essas práticas e no futuro, mais na frente, ele vai ensinar essas práticas para as pessoas e a fundação também se trata disso, né? Ele ensinando as pessoas sobre yoga, passando todo o conhecimento que ele adquiriu de maneira empírica, né? Praticamente sozinho. Ele adquire esse conhecimento e ele passa esse conhecimento para outras pessoas. Quando criança, o Sadhguru tinha inclinações ao ver o mundo ao seu redor com admiração e não mostrava interesse pelas maneiras convencionais de adquirir conhecimento. Ou seja, a forma normal que a pessoa vai para a escola, aprende algo, para ele não, para ele era diferente. Frequentemente, cabulava aulas para explorar a natureza e fazia perguntas aos professores que os deixavam sem palavras. Sem saber, descobriu como atingir estados meditativos devido ao seu intenso fascínio pelo balançar das árvores. Então aqui a gente vê que ele se sente um com a natureza. Ele não consegue se ver separado, ele não vê ele e o outro. Para ele, tudo, as pessoas, o universo, as árvores, as plantas, os animais, são todos um, na verdade. Ele não consegue ver essa distinção entre ele e o resto. Isso é muito interessante. Aqui a gente vai ter um relato de como ele atingia esses estados meditativos, que começa assim, abre aspas. Até aquele momento em minha vida, eu pensava que esse sou eu, aquele é alguém ou alguma outra coisa, mas pela primeira vez eu não conseguia distinguir o que era eu e o que não era. De repente, o que era eu era tudo ao redor. Cada pedra que eu sentava, o ar que eu respirava, a atmosfera ao meu redor, era como se eu estivesse presente em tudo. Isso parece total loucura. Isso eu pensei que havia durado de 10 a 15 minutos, mas quando voltei ao estado normal de consciência, fazia na verdade 4 horas e meia que eu estava sentado lá, plenamente consciente, de olhos abertos, mas o tempo simplesmente saltou. Fecha aspas. Essa aqui é a Vidi, ela é a esposa do Sadhguru, dá pra ver nessa foto que ele tá bem mais jovem, né? Ela vem a falecer em 1997. Aí, a essa altura, eles tinham uma filha de 7 anos nessa época. Uma coisa interessante para se falar sobre essa esposa de Sadhguru é que ela tinha uma espécie de fascínio, não pela yoga, não pelas práticas meditativas, não por algum tipo de religião ou nada disso. Ela tinha um fascínio nele, como se ela ficasse hipnotizada, alguma coisa desse tipo. É algo que foge até o meu entendimento, sabe? Eu não vou saber explicar especificamente o que era, mas a conexão deles era muito forte. E ele gostava muito dela e ela gostava muito dele. Eles ficavam sempre juntos, então eles iam em expedições, eles iam ensinar as práticas de yoga. Só que no fundo ele sabia que ela estava ali por causa dele e não para qualquer outra finalidade, para ajudar as pessoas, para melhorar o seu bem-estar, não. Ela estava ali por causa dele. E isso é bastante intrigante, né? Porque chega um belo dia que ela vai fazer uma meditação e ela faz a passagem, né, dela desse mundo para outro, que no caso é um jeito que ela, com muitas aspas, morreu. Ela morreu de fato, mas só para vocês entenderem aqui, ela morreu como yogi, né? Tem um nome para yogi mulher, né, mas eu não vou lembrar agora. Mas eu deixei aqui só para ficar registrado, porque essa parte é bastante interessante.
Essa é a filha, né, do Sadhguru, que eu já tinha mencionado anteriormente, que é a filha da Viji. Uma coisa que me chamou muita atenção na criação, essa imagem aí é de um vídeo que tem aqui no YouTube, um vídeo completo contando como ele é com a filha dele, como ele ensina as coisas, e é muito peculiar. Eu nunca vi um pai desse jeito. Ele não ensina nada pra ela, ele deixa ela descobrir por conta própria, e isso faz com que a menina tenha uma personalidade própria, com que ela tome as próprias decisões, e é algo que qualquer outro pai diria que é um absurdo, porque aqui, principalmente aqui no Brasil, nessa parte que a gente tá do mundo, tem muita influência dos nossos pais. O pai manda fazer isso, manda fazer aquilo, e ele não. Ele é diferente. Ele nem queria que ela fosse pra escola, né? Uma coisa muito, muito diferente. Ou então, mesmo quando ela ia pra escola, não pegavam muito pesado com ela, porque ele não queria que ela fosse cobrada pra ser uma aluna perfeita ou pra tirar uma nota que representaria um número no boletim. Ele não queria que ela fosse resumida a isso. Ele queria que ela expandisse, né? Que ela fosse quem ela realmente queria ser da maneira mais natural possível. Isso é muito lindo. A filosofia por trás disso, eu acredito que é uma coisa realmente muito diferente. Nunca vi um pai desse jeito. Então é isso, pessoal. Esse foi um resumo, tá? Eu queria agradecer se você ficou até aqui. Eu não sei se você tá aqui, mas se você tiver, muito obrigada. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Esse foi o Sadhguru em 6 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa sugestões de celebridades aí. Celebridades não, né? De personalidades pra eu fazer os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada.